Turma do oitavo ano, tudo bom? Sou o professor Nilo, professor de Geografia, e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? Hoje nós vamos estudar a América Central, que está dividida em América Continental e Insular, certo? Então nós vamos dar continuidade ainda dentro do continente americano, que nós já estudamos, né? A divisão do continente americano, levando-se em conta os aspectos de localização, o aspecto de histórico, de colonização. Nós estudamos a América do Norte, nós estudamos a América Latina, a América Anglo-Saxônica, e hoje nós vamos estudar a América Central, ok? Então vamos começar a aula. Então, gente, aqui nós temos o mapa que representa o continente americano. Então, o continente americano, ele é constituído aí, dividido, né, em três partes, de acordo com o critério de localização. Em América do Norte, né, nós temos aqui a América Central, certo? E a América do Sul. Então, nós vamos estudar, basicamente, nós vamos estudar isso aqui, ó, essa região aqui, que é chamada de América Central. Fica entre a América do Norte e a América do Sul, certo? Então, vocês podem observar aqui, nesse outro mapa, né, que nós temos aqui a América Central continental, que é constituída, né, pelo que a gente pode ver aqui, ela é constituída pela parte istma, que é uma ligação entre a América do Norte e a América do Sul. Ok? Então, é a parte continental. Já a outra parte é constituída por ilhas. Então, as ilhas, milhares de ilhas, constituem aí a chamada América Central Insular. Na realidade, são 20 países, sendo 7 países da América Central Continental, que faz parte do Istmo aqui, e essas outras ilhas aqui totaliza aí 13 países, né? Tem uns, o maior deles é Cuba, que é o país que tem uma extensão territorial maior, ok? Então, a localização fica atravessada entre o trópico de Câncer, tá? E aqui ela fica entre o Equador. Então, fica numa zona chamada zona tropical, que é uma zona de altas temperaturas. Ok? Vamos continuar. Sim, vamos ver aqui um pouquinho da diferença entre, tá, a América Central continental da América Central insular. Então, vamos aqui. América Central continental, como nós já falamos, né, essa faixa de terra que liga as duas Américas, América do Norte e América do Sul, banhada de um lado pelo Oceano Pacífico, que é o lado oeste, e Atlântico do lado leste, ok? Então, ela é formada por 7 países, nós já falamos aqui, alguns deles são Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica e Panamá. Possui uma população total de mais de 45 milhões de habitantes, né, no total desses países aí. É uma região, né, constituída de países de extensão territorial pequena, porque foi colonizado, diferentemente do Brasil, diferentemente da América do Norte ou da América Anglo-Saxônica, que foi colonizada só pelos ingleses, né? Eles foram colonizados, né, a América Central foi colonizada por vários povos, né, os franceses, holandeses, né, ingleses, espanhóis, e por isso mesmo teve uma divisão bem maior. Ok? Então, a América Central Insular, essa porção aqui constituída, né, por ilhas, não está dizendo insular, forma-se, né, se localiza no chamado Mar do Caribe ou Mar das Antilhas. Então, é formado por um conjunto de ilhas que é dividido em 3 grupos. Nós temos aqui as Grandes Antilhas, que são aquelas ilhas maiores, que é o caso da Jamaica, Cuba, Porto Rico, nós já falamos aqui, Cuba é o maior. Nós temos aqui as Pequenas Antilhas, né, Dominica, Granada. Nós temos as ilhas menores, Bahamas, territórios ultramarinhos, né, da França, da Inglaterra, da Espanha,
Espanha, dos Estados Unidos e da Holanda. Esses territórios ultramarinhos, o que significa que é uma continuidade, tá, desses países, ou seja, a França tem território além lá na Europa, mas tem território ultramarino que tem dentro do oceano, né, aqui na América Central Insular, ok? Entendido, né? Continuando. Isso aqui é uma visão geral da América Central, para a gente ter um entendimento melhor, né? Então, nós vamos ver aqui. Ó, a região é marcada pela instabilidade geológica e que a torna sujeita à atividade de vulcões e terremotos. Ou seja, pelo que a gente está vendo aqui no mapa, essas setazinhas, né? Essas setas vermelhas indica aqui, ó, aqui é o encontro de placas tectônicas. Nessa região, há um encontro de uma placa com outra que pode haver a ocorrência de terremotos. Então, a América Central, ela se encontra nessas regiões que tem encontro de placas. E isso faz com que haja uma instabilidade geológica, que pode ocorrer terremotos. Ok? Outra característica é uma exposição da região a violentos furacões que ocorrem nessa região aqui, tá? Provocando e afetando essa população. Ok? Outra característica, deficiência na coleta de esgoto e em muitas ilhas, ou seja, há uma deficiência na questão sanitária, né, do saneamento básico, tá? Outra característica, mais de 2 milhões de famílias que moram no chamado corredor seco, que esse corredor seco é uma zona da região de floresta tropical seca da América Central. Ela fica na região aqui mais central, tá? E dependem da subsistência. O que é que significa agricultura e subsistência, gente? Agricultura e subsistência é aquela em que o agricultor produz apenas o suficiente que dá para a subsistência dele. Não sobra muita coisa para eles venderem, ok? Então é uma agricultura que utiliza-se de tecnologias muito tradicionais, muito arcaicas ainda, né? Então, eles vivem também em constante risco de insegurança alimentar. O que significa essa insegurança? Falta de alimentos, às vezes, porque não produz o suficiente, tá? Outra característica aqui é a questão de que cerca de 60% dessa população da América Central, eles vivem em condições de pobreza, né? São muito pobres, são muito dependentes, né? São países que não têm um desenvolvimento industrial suficiente, nem em termos de educação. Primeiro porque são regiões que foram, né, colônia de exploração. Tem a questão da herança colonial que contribui para isso, para que eles ainda sejam dependentes de outros países, principalmente, né, num país aqui chamado Estados Unidos, que é quem praticamente comanda, né, e domina essa região, ok? Sim, vamos ver aqui as condições socioeconômicas. Que condições são essas? Condições de vida, como nós já falamos um pouco, e também das questões econômicas. Então, as más condições de vida nesses países contribuem para a emigração rumo aos Estados Unidos. Então, muitas são as pessoas que tentam emigrar, sair, né? Emigrar que significa sair, buscar melhores condições de vida, principalmente nos Estados Unidos. Então, a urbanização que ocorre, o que é a urbanização? Processo de crescimento da cidade, quando há um crescimento, né, da cidade maior do que a zona rural. Então, essa urbanização ocorre de modo ineficiente e desproporcional, promovendo desmatamento de áreas naturais. Ou seja, o crescimento da cidade ele é desordenado, sem nenhum controle, e às vezes ocorre, né, prejuízo para o próprio meio ambiente e para a própria população. Então, nós temos aqui alguns dados, tá, dessa tabela que mostra, tá, a população, tá, vou só mostrando aqui. Esse lado aqui é a população total de habitantes, aqui é a população urbana, que é a que vive na cidade, e aqui é a rural. Então, Panamá, por exemplo, 66,3% da população vive em cidade e 33,7% vive
no campo. Ou seja, tem muita gente ainda vivendo no campo nesses países, que significa que eles são muito pobres, que a estrutura, né, das cidades são muito deficitárias, né, não oferece a condição de absorver as pessoas que vêm do campo. Aqui nós temos o caso de Belize, que é um exemplo, né, diferente. Belize tem mais população na zona rural do que no campo. 44% na cidade e 55% vive no campo, certo? E aí nós temos um exemplo de algumas cidades, como Honduras, que é quase igual a quantidade de pessoas que vivem no campo na cidade, né? Diferentemente aqui do Brasil, que 84% da população, tá? A grande maioria vive em cidades. Sim. Continuando aqui na economia da América Central continental, gente, continental, que é essa porção que fica, né, aqui na, entre a América do Norte e a América do Sul, ok? Então, o cultivo de produtos tropicais para o abastecimento do mercado externo, ou seja, a economia dele se baseia, porque eles ficam na zona tropical, na produção de produtos, principalmente o café e a banana, para exportação. As melhores solos são utilizados pelas empresas, principalmente dos Estados Unidos, que exploram essa região, certo? Que a produção maior vai para fora do país, ok? Existe aí, como nós já falamos, aí uma forte, tá? Dependência desses países com os Estados Unidos, ok? A indústria e a extração mineral são atividades muito expressivas na América, não são, viu? Não são atividades muito expressivas, ou seja, ainda predomina aqui, como a gente está vendo aqui a imagem, a agricultura ainda de subsistência, tá? Então, no mapa aqui, a gente está vendo aqui, certo? A agricultura comercial é essa parte de vermelho, que é a agricultura destinada a exportação, que é a maior parte dela utiliza os melhores solos, né, para plantar produto não que vá, né, servir para abastecer a população local daqueles países, mas sim para a exportação, porque são explorados por empresas internacionais, certo? Então, aqui nessa parte verde é a agricultura de subsistência, tá? Essa partezinha aqui verde é também uma área muito grande, tá? E essa parte aqui é da floresta, tá certo? De verde aqui, que é a agricultura que predomina, aliás, que é uma área de vegetação mais densa, ok? Então, continuando. Economia agora da América Central Insular. Vocês sabem, é aquela constituída por, aqueles países constituídos por ilhas, tá certo? Então, nós vamos ver aqui principal atividade econômica da região do Caribe, né, que faz parte do Mar do Caribe ou das Antilhas, é a agricultura, principalmente a cana-de-açúcar, e ela é desenvolvida principalmente em Cuba, tá, que é o maior produtor dessa região. A produção agrícola de grandes propriedades é voltada predominantemente para o mercado externo, a mesma coisa da América Central continental, tá certo? A maior parte da produção não fica no país e o que fica é com base na agricultura de subsistência, tá? Que não utiliza técnicas evoluídas. Destaca-se também a produção de gás natural e petróleo, que é Trinidade e Tobago. Tobago é um país pequeno, mas que é rico nesses recursos aí, petróleo e gás natural. A atividade industrial no Caribe é pouco desenvolvida, né? Permanece restrita aos beneficiamentos das matérias-primas agrícolas, confecção de roupa, artesanato local, principalmente cestaria e cerâmica. Então, a atividade da indústria não tem um desenvolvimento evoluído, tá? Então, predomina mais essas atividades mais simples da indústria, ok? Na região do Mar do Caribe, há os chamados paraísos fiscais. O que é isso, gente? Paraísos fiscais são aqueles países que aceitam depósitos, né, de dinheiro de contas bancárias que ficam em sigilos, né? Geralmente, esses doleiros, né, empresários, políticos que enviam dinheiro para um lugar seguro, que não precisam comprovar a origem daquele dinheiro. Por isso que é chamado de paraísos fiscais, porque lá não vai ter essa fiscalização de saber de onde é que vem aquele dinheiro. É claro,
Isso beneficia esses países que recebem muito dinheiro, que é chamadas as Ilhas de Caimã, as Ilhas Virgem e Bahamas. São esses países aí que existem aí, esses verdadeiros paraísos fiscais, ok? Uma outra é o turismo, né? Associado às praias e às florestas tropicais, representa uma importante renda. Então, é uma das principais fontes de renda de alguns desses países, que são muito pequenos, né? É o turismo, né? Tem as praias do Caribe, são muito conhecidas no mundo todo e isso atrai muita gente, certo? Então, aqui é a produção de cana-de-açúcar em Cuba. Então, a população caribenha do Mar do Caribe, né, ou a América Central e Insular, enfrenta problemas sociais relacionados à educação, saúde, renda, porém apresenta melhorias nas condições de vida em relação ao país da América Central continental. Ou seja, alguns países aí da América Central e Insular são melhores em termos de condições de vida, né, em dados sociais, do que o da América Central continental. No Caribe está localizado o país mais pobre de todo o continente americano e um dos mais pobres do mundo, né, que é o Haiti. Ok? Sim, vamos ver aqui essa diferença entre esses dois países aqui, Cuba e Haiti, né? Duas realidades totalmente distintas, tá? Dentro da América Central e Insular, o Haiti é considerado aí o país mais pobre, apesar de ser uma ilha até razoável em termos de tamanho. O Haiti apresenta os piores indicadores sociais do continente americano e um dos mais baixos do mundo, né? Possui baixa qualidade de vida. Apenas 63% da população tem acesso à água potável. O que significa isso? Que a saúde de lá é muito ruim, né? 15% ao saneamento básico, água tratada, esgoto, né? A questão da limpeza pública, ou seja, é muito deficiente. A taxa de mortalidade é muito elevada e 72% da população vive com menos de $2 por dia. $2, gente, que não chega a ser a R$ 10 por dia, né? Que aqui compraria uma quentinha no máximo só. Então, é lamentável a pobreza que existe no Haiti e é um país que já sofreu, né, muito a questão do terremoto que já aconteceu por ficar numa área, né, de instabilidade geológica que já destruiu praticamente, e para se recuperar um país desse que tem vários problemas sociais e questão política também. Vamos ver agora a questão de Cuba, né? Cuba é um país, é uma ilha, né, a maior ilha da América Central e Insular. Em 2015, apresentava IDH de 0,775. É um IDH considerado já perto do 1, né? Então, já é considerado médio para alto, tá, o IDH dele. A expectativa de vida é 81 para as mulheres, 77 para os homens, bem maior do que a do Brasil, né? Apresenta essa qualidade. A alfabetização alcança quase 90%. Então, ele apresenta esses dados sociais, né? Porque Cuba é um país socialista, em que não existe, né, praticamente a questão das propriedades privadas, tudo pertence ao Estado, e se o Estado praticamente comanda toda a economia, tá? Cuba foi o único país da América que se tornou socialista. Até o século XIX ele estava sob o comando dos Estados Unidos. Em 1959, certo? Houve uma revolução comandada por Fidel Castro que derrubou, tá, a ditadura, o comando, né, dos Estados Unidos, e implantou lá, sobre o apoio, com o apoio da União Soviética, implantou o socialismo, né, e durante muito tempo contou com a ajuda dos Estados Unidos para se manter, certo? Apesar dos avanços sociais, porém, foi mantida a política, tá, ditatoriais, sem liberdade política, de imprensa, configurando um caso bastante peculiar do continente. Ou seja, Cuba é diferente do restante de todo o continente americano, exatamente por ser o único país hoje ainda mantém uma ditadura socialista, ok? Tudo bem, né? Então aqui são a questão, né, social muito grave aqui na questão de Haiti, e aqui a imagem de Cuba. Ok, voltando aqui. Origem do subdesenvolvimento da região, ou seja, essa região, apesar de ser uma região que tem alguns recursos naturais, tem beleza natural, tem floresta, tem alguns recursos, terras, mas são utilizadas pelos seus dominantes. Então, os problemas verificados na América Central têm raízes, né? Tem a origem.
nos séculos de dominação colonial, nos seus colonizadores. Então, é a colônia de exploração, explorar durante muito tempo, as melhores terras sendo oferecidas para as grandes empresas multinacionais que exploram e levam esses recursos, né, e deixando pouco para a população local. A maior parte dos países caribenhos só obtiveram independência no século XX, recente, né? E ainda hoje, várias ilhas continuam politicamente dependentes dos estados europeus. Aruba, Curaçao, que pertence aí à Holanda, né, que é chamado Países Baixos. Martinique, pertence à França. E Montserrat, que pertence ao Reino Unido. Então, são os verdadeiros aí, regiões ainda sob o domínio dos países europeus. Tem o caso de Porto Rico, que é um protetorado, né, dos Estados Unidos, que ainda mantém seu domínio sobre essa região, ok? E aqui nós vamos ver aí a imagem, né, da América Central Insular e aqui a América Central Continental. Ok, gente? Então, obrigado a todos vocês e até a próxima aula. Essa imagem aqui representa aí a Ilha do Caribe, certo?